Essa coletiva com o técnico Roger Machado após o duelo entre São Paulo e O'Higgins pela Conmebol Sul-Americana. Boa noite, Roger. Boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Queria te perguntar sobre uma questão física do São Paulo, né? Teve a saída do Marcos, que a gente viu sentindo uma lesão aparentemente na coxa, né? Uhum. Mas não é a primeira, né? A gente teve o Sabino, teve o Ferreira, que foi poupado hoje, Alan Franco, Luciano. Ao que você atribui essa sequência? Era uma coisa que o São Paulo comemorava em não ter uma sequência de lesões, e agora muitas lesões repetidas, talvez por desgaste, um esforço além da conta. Queria saber qual a tua versão, a tua leitura. Obrigado. Esse jogo foi o meu 9º ou 10º? 9º? Né, nós estamos falando de 9 jogos no intervalo de um mês, né? Que teve uma parada da data FIFA, né? De 12 dias, né? Que acaba ainda jogando uma densidade maior depois quando os jogos vão ser disputados, né? Então, naturalmente, né? Se comemorava anterior a essa demanda de jogos quarta, terça, sábado, né? Terça, sábado de novo, em função justamente dos jogos, né? Num ano de Copa do Mundo que tudo ficou muito condensado, né? Vai haver, nós não planejamos as perdas, mas sabemos entender, quantificando as cargas, tirando os atletas que estão se ressentindo algo, justamente para minimizar as perdas. É isso que está nos dando, por exemplo, né? Tem identificado, né, no Luciano, segurado, né, 2 jogos, né, o Sabino, que também, né, está sendo segurado, bem provável no final de semana já vai estar à disposição de novo, mesmo com toda a aparelhagem, né, toda a experiência, né, você vai ter pequenos problemas, não tem como fugir disso. Roger, boa noite. Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. No jogo no Uruguai, você falou da oportunidade que o jogo te deu, né, de testar algumas peças e também de controlar a carga. Para o jogo de hoje, você optou por usar a força máxima. Queria que você explicasse a decisão e vai ser um padrão que você pretende adotar na Sul-Americana ou vai depender de uma análise jogo a jogo? Eu acho que ela vai de jogo a jogo, até porque hoje a gente teve, por exemplo, retornos de jogadores, né, do Bobadilla que ficou fora, né, no jogo contra o Vitória, então a carga diminuiu, Luciano e Caleri também, né, lá no jogo contra o Vitória, né, o Enzo saiu no segundo tempo, então teve a carga reduzida, né, a gente vai quantificando os jogos, né, essas demandas de viagem, o placar muitas vezes, né, te condiciona e te permite que tu consiga, né, dar mais minutagem ou descansar determinado jogador, né, vai ser de jogo a jogo, assim como foi o jogo, né, lá no Uruguai, né? A opção por dar minutagem a jogadores que não vinham jogando tanto não é pensando só naquele momento da competição. A gente precisa fazer um planejamento um pouco a médio prazo, né, para que os jogadores que tenham uma demanda maior de esforço físico, como é o caso do Marquinhos, né, que é um jogador que tem né, uma taxa de trabalho muito grande no campo, a gente pode sempre estar atento e evitar grandes problemas, né? Pequenos problemas vai haver, né? A questão é a gente, né, o atleta perde uma semana, não perde 3 semanas, né? Porque o grau da lesão foi pouco, isso tudo é controle, mas vai ser jogo a jogo, sem dúvida. Roger, tudo bem? Eu queria, por favor, a sua análise sobre a partida, né? Hoje foi um jogo que o Caleri deu 2 passes para gol, o Arthur marcou o primeiro gol dele, mas ao mesmo tempo eu queria que você analisasse, porque o torcedor no intervalo ele vaia, e o São Paulo nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias. Por que você acha que mesmo em um jogo que o São Paulo está vencendo, a torcida ela vaia? Por que o torcedor não está tão empolgado, sendo que os resultados não são péssimos? Né, mas talvez a atuação não esteja agradando o torcedor. Eu acho que esse momento, né, do trabalho, o meu trabalho tem um mês à frente do clube, né? Naturalmente o que a gente procura nesse momento é a estabilidade de atuação dentro dos jogos, junto com os resultados. E o torcedor, quando se manifesta, ele está no seu direito, porque a gente fez um gol muito cedo e, de fato, o primeiro tempo não foi bom. No primeiro tempo, o adversário criou mais que a gente, porque em determinado momento, em função do adversário bem postado atrás,
nos restringia os espaços, nós passamos a oferecer o que o adversário queria, o jogo de centro e os contra-ataques com erros de passe simples, né? Ou passes pouco forçados, né? Ou não forçados, né? Numa zona do campo em que a gente sabia que era justamente a armadilha que o adversário nos proporcionava, né? E as vaias, para mim, no primeiro tempo, elas foram justas, né? No segundo tempo, a busca por ajustar esse posicionamento que deram largura no campo que a gente conseguiu progredir um belíssimo gol que a gente fez, né? A gente, né, no primeiro tempo, né, estava colocando os laterais, sobretudo o Lucas, na amplitude do campo e trazendo o Arthur para dentro, justamente onde tinha pouco espaço para isso, né? No segundo tempo, reposicionando o Lucas um pouco mais ao lado do zagueiro para que ele fosse uma circulação pelo chão também, é justamente o mecanismo que a gente conseguiu chegar no segundo gol, né? Uma circulação pela parte média do campo, que entra no Lucas, o Lucas aciona agora daí o Arthur na amplitude, e depois a gente volta para o centro de novo com a combinação com o Luciano e Arthur até o gol. Né? Então, quando a torcida vai, né, a gente tem que entender que tem que sempre melhorar. Né? O time é do torcedor, né? E cabe a gente transformar os resultados em mais equilíbrio de atuação para que o torcedor saia feliz nos dois tempos, com a vitória. Roger, boa noite aqui, Isabela Janola do Lance. Eu quero te perguntar sobre um assunto que já foi recorrente em algumas coletivas passadas a respeito do Mike, mas uma partida que ele não foi relacionado, era um jogador que estava ganhando espaço no profissional desde o final do ano passado. Tem alguma justificativa para isso? É uma questão de treino? É uma questão técnica? Eu queria que você falasse, até para o torcedor que está com essa dúvida. Então, né, não tem outra resposta a não ser a resposta que eu dei, acho que na última coletiva, né, que essas são as escolhas para o momento, né, eu parto de alguns princípios, né, eu respeito a trajetória e a história de todos os atletas dentro do clube e aqueles que vêm de outros lugares, mas a história de cada atleta, ela começa comigo a ser contada a partir do momento que eu chego, né, e isso não é imutável, né. Isso vai depender na disponibilidade, né, dos atletas em mostrarem do dia a dia, né, que merecem uma oportunidade, né, como em algum outro momento já tiveram. Né? Eu acho que não tem nada mais do que isso, do que as escolhas que um treinador opta para esse primeiro momento. De novo, isso não é imutável. Né? Isso pode mudar de acordo com o momento e a produtividade de cada um. Roger, boa noite. O Rian Francisco não consta mais como desfalque no material do São Paulo, né? O clube, inclusive, informou que ele poderia ser relacionado no time sub-20 para readquirir também um pouco de ritmo de jogo. Qual que é a ideia de vocês, o planejamento para o Rian? Ele vai ficar um tempo no sub-20 para poder retomar esse ritmo e ser utilizado? Não vai ficar lá, né? O Rian, ele é do departamento de futebol profissional, né? Mas a gente utiliza, né, para esses momentos em que os atletas estão retornando, né, da minutagem, né, para eles, né? Então esse processo dessa gestão dessas cargas vai ser feito à medida, né, que a evolução, né, do Rian vem sendo apresentada. Ele está no começo do processo. Né? Ainda a gente tem uma estrada a cumprir para que o Rian possa estar completamente disponível, né, para ser relacionado. Roger, boa noite. Queria aproveitar que você dissecasse um pouquinho mais duas respostas que você já deu, mas entrasse mais em duas partes dos assuntos. Primeiro, análise do jogo. Queria saber se você ficou satisfeito com a atuação do São Paulo no primeiro e no segundo tempo, se te agradou o futebol que foi apresentado pelo time. E a segunda, que a primeira resposta que você deu no começo da coletiva, sobre tratar de jogo a jogo, dosar os jogadores e tudo mais. Desde a sua chegada, aumentou em relação a esse ano, aumentou um pouco mais os problemas físicos relacionados a desgaste muscular. O quanto você acredita que tem uma responsabilidade nessa dosagem, se ela foi bem feita, se tem como melhorar? Queria que você falasse sobre isso, ainda mais pensando no Marcos Antônio, que pode perder algumas partidas. Eu acho que sempre tem como melhorar, mas a gente precisa pensar nesse cenário desse ano condensado, ano de Copa do Mundo, né? Então nós temos aí, acho que mais 14 jogos em 30 e poucos dias,
né? 40 dias, né? Isso aí vai dar uma média de um jogo a cada 3 dias. Não há elenco que vá se passar por esse momento sem problemas, né? Vai haver, mas sempre dá para evoluir, sim. Nos controles, né? Nas cargas, né? Com 3 jogos por semana. Ontem, na véspera, o meu treino foi de 20 minutos. Que a gente monta a estratégia, quase que os jogadores andando, sem ter rush de trocas de movimentação, quase que explanando, quase que visualmente, só para justamente não levar carga para os atletas, né? Fazer volume muito baixo e que eles não cheguem com resíduo, né, dos jogos anteriores, mais o treino de preparação e de estratégia para a partida. Né, com relação a outra pergunta, ao jogo, né, eu acho que o primeiro tempo ele não foi bom, embora a gente tenha saído na frente, né, demos ao adversário depois do gol que eles queriam, né, que era o jogo de centro e os contra-ataques, com os ajustes de intervalo e da parada a gente conseguiu fazer coisas diferentes e o segundo tempo foi melhor, né, mas sem dúvida o resultado melhor que a atuação. Roger, Ulisses Lopresti do GE. Eu queria comentar a atuação de um jogador específico, que é o Luca. Você chegou a pedir o retorno dele quando ele estava com a seleção sub-20. Era alguém que estava nos seus planos, você pretende dar rodagem aos jovens. Mas o Ferreira acabou tendo boas atuações, ele se consolidou, mas o Luca teve essa oportunidade hoje. Queria que você falasse um pouco da opção por ele como titular na partida de hoje e o que você achou do jogo dele hoje. Eu achei que o Luca, assim como o Arthur, tiveram dificuldade no primeiro tempo, porque não conseguiram ser assistido, né, nas oportunidades que tiveram para pegar a bola de frente para o marcador, né? Os encaixes e a compactação do adversário fez com que mais Luca, né, do que Arthur, que interiorizou mais o jogo, pegasse a bola muito virada para o nosso gol, né? Isso impediu dele usar a sua melhor virtude, que é o drible, né, o enfrentamento. Né, no segundo tempo, um pouquinho melhor posicionado, conseguiu algumas vantagens importantes. A escolha pelo Luca foi porque, né, do primeiro momento que a gente não conseguiu liberá-lo da seleção, né, o TT ocupou esse espaço, trabalhou bem, ganhou oportunidade, mas o Luca é um jogador mais experimentado, né, um jogador que já teve outras oportunidades no profissional, né, então, né, pelo dia a dia do treino, né, pelo momento, pelo jogo, né, a opção foi pelo Luca, mas sabendo que o TT ia entrar no campo, né, porque é umas opções imediatas nesse momento para as duas pontas, né. Boa noite, Roger. Vinícius da Rede Ronaldo da Rádio Exclusiva. Já comentaram bastante do desgaste, da lesão, e eu queria saber de você exatamente da lesão do Marcos Antônio. O que vocês já sabem da lesão dele, se vocês já sabem alguma coisa, e eu também queria saber se vocês em algum momento cogitaram não colocar ele para esse jogo por conta do desgaste dos últimos jogos. Obrigado. O Marquinhos ficou fora do jogo contra no Uruguai, né? Então a gente baixou bem a carga do Marquinhos ali. Tava vindo uma sequência de 2 jogos, né? Um jogo um pouco mais desgastado, com um jogador a menos, né? Em Salvador, com 3 dias de diferença, né? Mas nas avaliações, né, não havia nenhum indício, né, que a gente tivesse que preservar o Marco para esse jogo, né? Assim como houve no jogo contra o Uruguai, que a gente optou justamente porque havia indícios, né, do desgaste que ele estava acumulando. Né, então foi, mas não tem como saber agora, né, porque é muito recente, né, sabe que ele sentiu algo muscular na parte anterior da coxa, vai ser reavaliado pelos médicos e determinar, né, o grau e a extensão do que ocorreu. Roger, boa noite. Will Ferreira, da Voz do Esporte. Principalmente no segundo tempo, o São Paulo teve bastante volume de jogo ofensivo pelo lado direito. O Lucas Ramon, o Arthur, muitos atletas aparecendo por esse lado do campo. Isso foi algo ocasional? Foi algo da partida de hoje? Ou essa é uma valência que você pode começar a utilizar mais nos próximos jogos? Então, é o que eu estava comentando na resposta anterior para os teus colegas, né? O Lucas, no primeiro tempo, né, para buscar talvez se afastar da marcação mais próxima, estava subindo no campo, se afastando do Tolói, né, e empurrando o Arthur para dentro do campo.
onde justamente eles têm tinham um tripé meio forte para marcar. Algumas vezes que o Arthur tentou pegar essa bola dentro, né, gerou contra-ataque. Né, o ajuste de intervalo foi justamente trazer o Lucas para o lado né, em linha de 2, ele trazer o Lucas ao lado do Tolói para fazer novamente o Arthur pisar na linha, né, e a gente ter uma circulação mais fluida para os dois lados, né, porque não ia um primeiro momento, no primeiro tempo, a bola chegava até o Tolói, como o Lucas estava muito longe lá, a bola voltava para o lado onde estava mais pressionado, com menos espaço, e por vezes a gente entregou a bola, né? Então foi um ajuste de intervalo para justamente o Lucas ficar mais lateral ao seu zagueiro, para permitir que o Arthur pudesse voltar para amplitude e liberar o espaço de centro para o Luciano jogar. Foi justamente com essa estrutura de novo que a gente voltou a ter fluidez pelo lado, onde aconteceu o segundo gol também, né? Então foi um ajuste de intervalo em função de uma dificuldade que o adversário nos impôs. Encerramos então com o técnico Roger Machado. Boa Obrigado noite. a todos pela presença.